Olá, eu sou a Camila. Eu elaborei uma aula sobre o preparo de terrines, mas antes de partir para o preparo em si da terrine, eu queria trabalhar alguns conceitos. O que é uma terrine? Terrine, na verdade, é o nome da forma. Antigamente ela era feita de argila não esmaltada, ou terracota, por isso veio o nome, mas hoje em dia a gente tem uma diversidade de materiais e vários tipos de formato. Uma característica é a forma com a tampa. Então, normalmente, quando se associa uma forma de terrine, a gente vê igual a figura do canto de superior direito. Outro conceito importante é a farce. O que é a farce? Farce em francês significa recheio. É uma emulsão de carne com gordura, mas não é qualquer mistura de carne com gordura que pode ser considerada uma farce. Os ingredientes precisam estar emulsionados, então eles precisam passar por um processo de moagem, precisam ser coados, batidos, transformados em purê, patê. Então, essa farce ela tem várias utilizações. Esse patê ele pode ser utilizado como recheio de massas, queneles, base para charcutaria. Então, se a gente pega essa face que é moldável, ela é versátil e se coloca numa forma como a daquelas anteriores que a gente viu, ela vira um patê en terrine, que simplificadamente vira uma terrine. Ela tem três componentes básicos. Então, três componentes básicos da farce são os três componentes básicos de uma terrine, que é a carne, que pode ser de vários tipos, frutos do mar, peixe, aves, cordeiro, boi, vários outros. A gordura, que também podem ser várias, só que normalmente utiliza-se a gordura de porco. Os temperos, que agregam sabor, e principalmente o sal, que tanto unifica esses sabores, como também ajuda na. Então, o início da elaboração de uma terrine é a preparação das carnes, é a elaboração da farce. Então, a gente tem o tempero e a marinada das carnes, o processo de moagem da gordura com a carne, e depois de moídas a gente transforma em patê, muitas vezes são coadas. Então, a delicadeza da terrine ela vai depender também, principalmente do tipo de carne, mas também da forma como ela é moída, como seus ingredientes são agregados. Depois dessa farce, a gente entra com outros elementos, como o ovo, o creme de leite, o leite, não que trazem não só sabor, como também textura. A gente fala muito de textura na terrine, porque isso é muito característico dessa preparação. Depois dessa farce, dos elementos secundários, a gente coloca, então, na forma de terrine. Na forma, a gente pode ter bacon, gordura, pode ser colocada sem nenhum elemento. E aí eu trouxe dois exemplos, um de bacon, que é super tradicional, e o outro com salmão, que dá um aspecto bem bonito pro prato. Tão importante quanto as etapas anteriores é o processo de cocção. A terrine precisa ser assada em banho-maria até chegar a uma textura firme. Mais uma vez falamos de textura, né? Ou então até a temperatura interna chegar de 63 até 64, 75, 77 graus, dependendo do tipo de carne. Depois do processo de cocção, a terrine precisa passar pelo resfriamento e também, muito importante, é o tempo de descanso para apurar os sabores. Uma terrine pode descansar durante horas ou até 2 dias para que ela fique bem com aquele sabor típico e a textura característica. A terrine ela pode ser servida inteira ou na própria forma, ou a gente tem apresentações mais contemporâneas, que são mini porções, porções fatiadas com outros acompanhamentos. Aqui alguns tipos de terrine para apresentar como que fica o interior delas, quais os tipos de textura e os tipos também de carnes que podem ser utilizadas. Por fim, eu proponho uma reflexão. A gente viu todo esse processo de preparação da terrine, da farce, da preparação das carnes, e hoje em dia a gente encontra muitas receitas na internet de terrines, até inclusive de chocolate, que sem passar por processo de cocção nenhum. Então, será que é um modismo utilizar o nome terrine nessas preparações só porque elas têm um formato retangular, é utilizada numa daquelas formas que a gente viu no início? Será que é um modismo, uma forma de nomear uma coisa que já era comum e transformar em algo diferente? Será que, seguindo a cozinha clássica, a gente pode chamar tudo de terrine? Para finalizar, essa é a bibliografia que eu utilizei. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E muito obrigada, até a próxima aula.